A paz do Senhor! Mais um dia nos encontramos aqui e vamos lá, mais um dia de viajar na palavra do Senhor e aprender um pouco. Vamos falar hoje do Evangelho de João, capítulo de número 6, onde fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. O que acontece aí? Jesus está agora num lugar e aí nós vamos pegar o versículo 5 que diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu, Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ou seja, não é o suficiente o que temos, né? E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ou seja, Filipe mostra aí uma visão a respeito de ver aquela multidão, reconhecer que o que tem não é o suficiente para comprar ou buscar. Agora, André está dizendo, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Um olhar de ver o que se tem e não o que se não tem. E aí ele encontra um rapaz que tem, ainda que parecesse pouco, mas tinha. E aí diz: Mas o que é isso para tantos? Mais uma vez, a visão humana baseada no que se vê, a nossa avaliação humana. Deus não está perguntando qual é a nossa avaliação na nossa condição humana a respeito do que temos. E aí ele pergunta, Jesus perguntou o quê? Onde compraremos pão? E aí vai dizer que ele perguntou apenas para testar, para observar, para ver qual era a reação que ele teria em relação a este pedido. Por quê? Porque Jesus já sabia o que se daria, já sabia como que ia fazer. Já sabia o que se daria e como aconteceria dali para frente. Muitas vezes nós passamos por algumas circunstâncias e nós não compreendemos, não entendemos muitas vezes o que Deus quer de nós. E muitas vezes nós pensamos assim, o que eu estou passando, o que eu tenho não é o suficiente para resolver essa situação. Estava ali a multidão, a necessidade e a provisão, todas em um lugar. A multidão que estava encontrando com eles ali, a visão de Jesus expressando amor, porque essa forma é uma forma de preocupar, mostrar ali que está preocupado não apenas em mostrar o caminho, mas também alimentar a multidão. E a visão humana dos discípulos em forma das respostas prestadas ali. Vê que o que se tem para comprar não é o suficiente, não daria para nada. Outro, André, irmão de Simão Pedro, que diz aqui na palavra, responde: tem 5 pães e 2 peixinhos. Se parasse aí, legal, bacana. Ele está vendo o que se tem e não o que se não tem. Mas aí entra de novo a nossa capacidade humana
a nossa fraqueza humana, a nossa falha humana de sempre frisar aquilo que é negativo. E ele diz: mas o que é isto para tantos? Está na hora de tirarmos o mais da história. Tirarmos o mais daquilo que o Senhor tem para fazer e nós estamos colocando o mais no meio. Deixar que o Senhor realize o milagre. E aí aquilo que parecia ser tão pouco, nós vamos ver o milagre acontecendo a partir daquilo. E aí eu vejo outro ponto. O rapaz entregou o que tinha. E não foi dito que ele teria aqueles pães de volta. O que está acontecendo é que alguém está confiando na voz daquele que estava pedindo. Ele entrega os seus pães e nós vamos ver a multiplicação quando Jesus toma os pães e dá graça. É pouco, ele ergue e dá graça. Não importa o que você tem passado, o quanto você reconhece que tem. Talvez é uma fé que você acha que é pequena, que não dá para fazer nada. Talvez é uma fé que você tem sentido que minha fé é tão pequena que é impossível alcançar o milagre. E o Senhor está dizendo, é com essa fé que você vai alcançar o milagre. Talvez você está olhando para a sua vida e está pensando, eu não tenho capacidade para isso, ou eu não consigo chegar em tal lugar. E o Senhor está dizendo, comigo você pode. Comigo tem sustento, comigo tem força, comigo tem resposta. E aí nós vemos que o Senhor ergue os pães e dá graça. Temos que dar graças a Deus por tudo que nós temos, ainda que os nossos olhos estejam vendo pouco. O Deus do milagre é capaz de manifestar nesse pouco e fazer com que sejamos tão abençoados a ponto de transbordar para outras pessoas. E aí nós vamos ver os pães daquele rapaz agora se transforma no milagre operado da parte de Cristo. E ali eles podem alimentar a multidão. Já estaria ótimo aí. Mas a palavra diz que ainda sobraram, ainda sobejou. 12 cestos. E então eu imagino um rapaz que saiu sozinho de casa agora, voltando com uma história de milagre, que não alcançou apenas a sua vida, mas alcançou muitas vidas. O que Deus tem para fazer é tão grande que não será apenas para você, mas vai transbordar para aqueles que estão ao seu redor. E aí talvez você pense assim, mas o que eu tenho não é o suficiente. Com Cristo é assim. Você vai vivenciar ainda muitas histórias se olhar para Cristo e ter fé. O que é expressado aqui mostra uma atitude de fé. A pergunta, a resposta, a solução e o decorrer de toda a história. Nós aprendemos que é preciso ter fé. Ainda que o que nós temos não seja o suficiente ou bastante, é preciso deixar o mais de lado, as indagações, os questionamentos, a nossa visão. É preciso abandonar e ver o que Jesus tem para fazer, porque Ele pode. Nós precisamos tirar os olhos humanos de julgar as circunstâncias que passamos e olhar para o Senhor que está conosco nesta situação e ver que Ele pode dar resposta, que Ele tem a solução. É pouco, se tornou muito, alimentou muitas pessoas. E aí nós vemos o desfecho que não só isso, mas ainda sobrou. Aprendemos então alguns pontos aí. Jesus quer ver como reagimos diante das necessidades. Havendo um rapaz com 5 pães e 2 peixes, André, o irmão,
de Simão Pedro disse: mas o que é isso para tanta gente? A visão lógica humana falando. Tem hora que é preciso calar a nossa voz interior, a voz humana. A voz humana que diz não tem jeito. Calar a voz humana que está dizendo não dá. Calar a voz humana que está dizendo acabou, não tem como fazer mais nada. Cala ela. Deixe que o Espírito Santo, deixe que o Senhor Jesus governe essa situação. Chega de querer dar o seu jeitinho. Ele pode fazer todas as coisas e, como diz no início do texto, ele já tem tudo planejado. Ele já sabe o que fazer. E aí nós vemos, o Senhor sabe o que precisa, mas muitas vezes nós não compreendemos como se dará. E quando acontecer isso, olhe para Cristo, entenda que vai ser do jeito que Ele já projetou e já tem planejado. E aí nós vamos ver ainda mais um ponto. Para Jesus, o teu pouco é o bastante para fazer o milagre. É com esse pouco, é com essa fé que você acha tão pequena, é com o que você tem, é com as forças que você tem que parece que está se esvaindo, é com a tua vida. O pouco que nós vemos como pouco é o bastante para Deus olhar, agir e responder. Deus responde fé. Você tem fé? E aí nós vemos, ainda sobrou 12 cestos que sobejaram. E aí nós vemos ainda que o que Deus tem para fazer para nós, muitas vezes nós não compreendemos, mas não vai alcançar apenas a nossa vida, mas muitas pessoas vão alcançar por causa que alguém ousou entregar. Entrega antecedem grandes milagres. Se nós entregarmos a Deus de todo o coração confiando, é certo que o milagre vai bater à nossa porta. É certo que o milagre vai acontecer e nós vamos poder contar essa experiência de milagre para outras vidas serem edificadas, como nós estamos fazendo aqui, contando uma história que aconteceu de provisão, de milagre e sinal. E aí nós vemos que, por causa disso, eles começaram a perceber que realmente este que estava no meio deles era aquele que foi profetizado. Nós não precisamos que Jesus faça nada para sabermos que Ele é o nosso Salvador, para saber que Ele é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus que governa a nossa vida, que governa a nossa história. Não precisamos que Ele faça nada para que nós o amemos, para que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Basta olhar para a cruz e saber que tudo que nós precisamos já foi conquistado na cruz. Não importa o que nós venhamos enfrentar na vida, é necessário olhar para a cruz. E aí, todas as demais coisas vão se tornar pequenas, porque o Senhor Deus, Ele é tão misericordioso, é tão amoroso e Ele nos ama. E quem ama cuida, o Senhor cuida de nós, nos mínimos detalhes. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas eu gostaria de trazer à sua memória que o nosso Deus é fiel e vai cuidar, está cuidando e tem milagre para a tua vida. Graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.